Paulo se contradiz nessas passagens? A dificuldade que muitos têm de entender a Bíblia está em isolarem um versículo do contexto ou do volume todo da doutrina. A passagem deve ser lida e entendida em seu contexto e associada ao que ensinam outras passagens. Ou você achará que um trecho entra em contradição com o outro. Por exemplo, se eu disser a você que a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora, você será multado se não prestar atenção nas placas em diferentes ruas e situações que sinalizam 60 km por hora nas avenidas, 40 nas ruas, 30 perto das escolas, etc. Então, quando Paulo ensina que a mulher que ora ou profetiza de cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, como está em 1 Coríntios capítulo 11, isto deve ser lido tendo em vista que no capítulo 14 da mesma carta existe uma placa de silêncio das mulheres quando nas reuniões públicas da igreja. A palavra profetizar também deve ser entendida como proferir algo da parte de Deus, ou seja, falar do que está na Bíblia, e isso no círculo que é apropriado às mulheres quando não envolver o ensino de doutrina. É bom lembrar que quando a mulher lê a Bíblia mesmo sozinha e em silêncio, ela está falando para si mesma. E não se esqueça de que ela cobre a cabeça e o homem descobre, não por causa da moda ou dos costumes, mas por causa dos anjos que não estão sujeitos à moda e aos costumes. O versículo 10 de 1 Coríntios 11 diz: portanto deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. Se estiver lendo uma versão correta da Bíblia, verá que o texto também coloca varões, quando estiver falando de homens, em contraste com mulheres, quando se referir a elas, como no capítulo 2 da primeira carta a Timóteo. Pergunta: Paulo se contradiz nessas passagens? 1 Coríntios 11, 5, 1 Coríntios 14, 24 a 25, 1 Timóteo 2, de 11 a 15? Resposta: 1 Coríntios 11, 5 diz: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu ou descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. A resposta é que a mulher pode profetizar de cabeça coberta onde ela estiver, guardadas as ressalvas de outras passagens. Ela profetiza, ou seja, ela fala da parte de Deus para os filhos, para as amigas. Agora, 1 Coríntios 14, 24 diz assim: porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Bem, o assunto do capítulo 14 é o de profetizar em público. Profetizar significa falar da parte de Deus, não necessariamente prever o futuro, como muita gente pensa. Nos meus vídeos, quando eu falo, eu estou profetizando. 1 Timóteo 2,11 diz assim: a mulher aprenda em silêncio com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Repare que em 1 Timóteo, ele vinha falando de homens orarem em todo lugar, não mulheres. Quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, etc. E depois ele passa a falar do que é apropriado para as mulheres. E orar em todo lugar não é apropriado para as mulheres. Veja a passagem, 1 Timóteo 2,8. Quero, portanto, que os varões aqui significa pessoas do sexo masculino, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. E 1 Timóteo 2,9, da mesma sorte, as mulheres, agora ele vem com outro assunto, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.